Bem, recém acabamos aí de ver uma campanha institucional, né, chamamento Novembro Azul, tratamento, chamando os homens aí para o tratamento, né, e também a prevenção do câncer de próstata. Por isso nós viemos conversar com um urologista de ponta, quem não conhece, o Dr. Ivan Moritz Martins da Silva, urologista aqui em Florianópolis. Doutor Ivan, o seguinte, esse mês de novembro, o senhor acha que teve alguma consequência, assim, de verdade, em matéria de alerta para o homem? Eu acho que o novembro não deveria ser novembro, né? Como Natal não deveria somente Natal, como outubro não deveria somente outubro, né? Eu acho que essa campanha devia ser permanente para esse chamamento ser constante. Eu acho que há um reflexo importante das pessoas quando se fazem essas campanhas, e eu só discordo eventualmente no chamamento de se usar essa expressão prevenção, que de verdade não existe, porque essa doença ela não é prevenível. Não é. Essa doença não é prevenível. Não existe uma manobra que o homem possa executar para que ele não tenha essa doença. Quer dizer, se esse homem tiver um traço genético para ter câncer de próstata, aos 65 anos, ele vai ter câncer de próstata. Em contrapartida, e aí vem a terminologia adequada, se o diagnóstico for precoce, esse homem tem possibilidade de cura na faixa de 90%. Então, não se deve usar essa palavra prevenção, nem para mama no outubro rosa e muito menos em novembro. Quer dizer, o chamamento tem que ser feito de uma outra maneira. Quer dizer, todo homem estará sujeito, ou tem essa possibilidade de ter o câncer de próstata? À medida que o tempo evolui, quanto mais velho o homem, maior a possibilidade. As estatísticas americanas dizem que se o homem atingir 100 anos de vida, nessa faixa etária, 100% dos homens terão câncer de próstata. Morrerão com ele, mas não dele. Porque à medida que a idade passa, essa doença ela é cada vez menos agressiva, mais indolente. Ou seja, há uma tendência, inclusive hoje, a partir de 80 anos, de não se realizar a biópsia de próstata quando há uma suspeita de câncer, porque o indivíduo ele vai ter uma expectativa de vida superior e vai morrer por outras causas e não dessa doença. É claro que isso é completamente diferente dos homens mais jovens, até porque essa doença ela só ocorre dos 40 anos para frente, sendo rara de 40 a 50 e muito comum entre 50 e 70 anos, dependendo de genética, de presença da doença em membros da família de primeiro grau e um dado interessantíssimo, alimentação. O que a alimentação provoca de negativo no câncer de próstata? Os americanos são os campeões mundiais de câncer de próstata. Na Europa, os escandinavos são os campeões de câncer de próstata. Motivo: dieta rica em gordura saturada. A gordura saturada, ela aumenta a chance de câncer de próstata, ela aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio, ela aumenta a chance de câncer de cólon, de intestino grosso. Então, nos países, por exemplo, no Japão, onde a ingestão de gordura saturada é praticamente zero, para cada 100 mil homens existe um caso de câncer de próstata. Nos Estados Unidos, para cada 100 mil homens, 183 casos. No Brasil, para cada 100 mil, 63. Tem um trabalho interessantíssimo que compara, por exemplo, os negros têm 3 vezes mais câncer de próstata que os brancos, que por sua vez, genética, tem 5 vezes mais câncer de próstata do que os orientais. E tem um trabalho muito interessante que comparou a incidência de câncer de próstata nos negros americanos com os negros baianos. E os negros americanos têm 5 vezes mais câncer na próstata do que os negros baianos, porque os negros baianos não comem gordura saturada. Eles comem comida baiana saudável, né, muito fruto do mar, em detrimento da gordura saturada. Um outro trabalho interessantíssimo comparou homens de Nova York, gordura saturada e Coca-Cola. Homens de Paris, gordura saturada, comida francesa tem, manteiga, creme de leite e vinho. Vinho tinto. E a incidência de câncer de próstata dos franceses é a metade dos americanos por interferência positiva do vinho na alimentação. Agora, por que o homem teme tanto o exame, a começar pelo exame de próstata e depois o câncer? O que é? É um escrúpulo ridículo, absurdo dos homens, né? Que não se cuidam e que não vão ao médico sistematicamente. As mulheres vão ao ginecologista, fazem exame ginecológico, né? Fazem toque vaginal de rotina,
para ver útero, palpação de ovário. Esse exame demora 30 segundos. Ninguém vai deixar de ser mais ou menos homem pelo fato de se fazer exame. E na realidade é o seguinte, o câncer de próstata, ele foi tão benevolente conosco homens, que ele dá na região da próstata que fica atrás, que é exatamente acessível pelo exame de toque. Se o câncer de próstata desta região anterior, nós não teríamos como fazer esse tipo de exame. É um exame que não tem custo nenhum, não é? É um exame simplesmente digital que deve ser associado à dosagem sanguínea do PSA e que eu diria que hoje, desde 1989, o PSA está disponível para nós médicos, ele revolucionou o diagnóstico precoce do câncer com muito mais precisão do que o próprio toque. O toque, quando se tem alguma coisa suspeita, ele praticamente erra, ele acerta em todas as situações. Enquanto que o PSA tem uma certa margem, mas assim, o PSA diagnostica com muito mais precocidade. O toque, quando fazia diagnóstico de 89 para trás nos Estados Unidos, mais ou menos 75% dos homens que tinham a doença já não tinham mais a doença localizada exclusivamente na próstata. A doença já tinha passado para outros órgãos. E com o advento do PSA, isso mudou radicalmente, ou seja, o PSA, ele, por exemplo, o indivíduo tem um exame de toque absolutamente normal e o PSA já se altera, predizendo que esse indivíduo está desenvolvendo, naquele momento, um câncer na próstata. O câncer tem cura? O câncer de próstata? O câncer de próstata tem cura quando diagnosticado precocemente em aproximadamente 90% dos homens, seja com tratamento cirúrgico, seja com tratamento radioterápico. Agora, o tratamento cirúrgico leva muitos homens a pensar o seguinte, eu vou ficar impotente depois, é verdade? Não. Há uma crença inicial de que a radioterapia seria menos ofensiva para lesar o feixe que é responsável pela ereção do homem em comparação com a cirurgia. Isso não é verdade. Por mais sofisticadas que sejam hoje as máquinas de radioterapia, como esse feixe ele é muito fininho, o feixe que leva sangue e inervação ao pênis, ele é da grossura de um fio dental. E esse feixe, eventualmente, na cirurgia, quando a próstata não é muito grande, a gente consegue preservando a ereção do homem. Na radioterapia, dependendo da circunstância, o raio da radioterapia, ele queima esse feixe. E, de repente, pelo que a gente está acostumado a ver no dia a dia, pelas estatísticas internacionais, a incidência de impotência com a radioterapia é muito maior do que com a cirurgia. Agora, esse temor pela impotência hoje seria um negócio radical, não tem jeito, não tem volta? Eu diria o seguinte, essas doenças aparecem no homem num momento em que a sua potência sexual, mesmo antes da cirurgia, já não é de um moço de 20 anos. Então, assim como o câncer de próstata aparece a partir dos 40, a impotência sexual também começa a surgir a partir dos 40. E é muito frequente que o homem que vai operar a próstata já não tenha mais uma ereção plena, natural, e precise de algum tipo de ajuda medicamentosa. Então, se eventualmente a impotência ocorre de maneira total, 100%, nós temos cartas a oferecer a este homem para recuperar a sua vida sexual e permitir que ele volte a ter ereções com ajudas de remédios, de algumas injeções ou eventualmente até com a introdução cirúrgica de prótese peniana e resolver realmente a situação desse homem. Agora, por exemplo, assim como surgiu o Prozac, né, para depressão, surgiu o Viagra. O Viagra está acima de todos eles para impotência ou não, já tem? Existem medicamentos hoje mais sofisticados do que o Viagra, com tempo de ação diferente, com menor incidência de efeitos colaterais e que podem ser utilizados inclusive de maneira diária, fazendo um tratamento permanente e melhorando assim significativamente esse tipo de intercorrência. Que tipo de medicamento é esse? Ele chama, quer dizer, a substância do Viagra é sildenafila, a substância essa concorrente é tadalafila. Ela tem tanto na dose para se fazer sob demanda, como a gente comenta que seria 3 horas antes do relacionamento sexual, ou o uso diário, para que o indivíduo esteja medicado permanentemente e não precise fazer algo que, na minha opinião, é extremamente negativo e catastrófico, que eu digo brincando, sexo programado na agenda, né? Sexta-feira, depois da novela das 9, tem sexo. Não é assim que isso deve funcionar no dia a dia. Como é que deve funcionar? Normalmente. Deve funcionar quando a coisa pintar sem programação prévia e se o indivíduo está usando o remédio diário, ele está apto a brincar sexualmente a qualquer instante. Além desse temor pela impotência, né, quem faz a cirurgia de próstata, quais são as sequelas que podem ficar também? Dependendo da experiência do cirurgião, dependendo da máquina que executa a radioterapia, a outra
problemática que envolve a cirurgia de próstata é incontinência urinária. Para o homem, para o urologista, que já executou mais de 50 cirurgias radicais de próstata, a chance disso acontecer é 3%. Para quem já tem uma experiência superior, porque existe curva de aprendizado em cirurgia, isso não passa de 3%. Então, é muito pouco frequente que haja tanto impotência quanto incontinência, exatamente quando a gente preserva o nervo. Se botar na balança, é claro, entre impotência e incontinência, nós vamos ter muito mais impotência do que incontinência. A média da impotência é 50%. A média da incontinência, com quem tem experiência com mais de 50 cirurgias, 3%. Bom, doutor Ivan, para encerrar, com com o seu conhecimento científico, pode surgir aí uma vacina contra o câncer de próstata? Na realidade, as pesquisas para vacinas, não só de câncer de próstata, mas de todos os outros tumores, estão em andamento, mas assim, até o presente momento, não existe nada que diga assim, ó, se eu usar determinados hábitos ou determinadas manobras no meu dia a dia, eu não vou ter. Algumas coisas interessantes podem, na realidade, assim, abreviar o aparecimento da doença mais para frente, do tipo 10 anos para frente, ou até fazer com que ela venha muito menos agressiva. O que é que faz bem à próstata? Ejacular muito. O que nós comentamos no início, beber vinho tinto, obviamente que moderadamente, 200 ml por dia, comer castanha do Pará, que tem na sua estrutura zinco e selênio, que são protetores da próstata, ingerir os derivados do licopene, que são as coisas vermelhas, melancia, goiaba, os derivados do tomate, e como os japoneses fazem, chá verde. Quer dizer, quem faz esse tipo de hábito, e é claro, evitar a ingestão abusiva de gordura saturada, ele tem menos chance de ter a doença, independente da genética. Bom, qual é o conselho que o senhor dá aí para os homens, aí, antes da gente encerrar aí? O meu conselho é o seguinte, e procura aqui porque o toque não vai fazer mal. Se o homem tiver na sua família de primeiro grau antecedentes de câncer de próstata, essa avaliação, de acordo com o consenso da Sociedade Brasileira de Urologia, deve iniciar hoje, não mais aos 40, e sim aos 45 anos. Uma vez por ano, PSA e toque retal. Se esse mesmo homem não tiver nenhum antecedente familiar de primeiro grau, principalmente pelo lado paterno, essa avaliação deverá começar a partir dos 50 anos, PSA e toque retal. Quanto mais sexo, menos possibilidade de pegar câncer de próstata. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Fazer sempre. O sêmen é uma secreção fabricada pela próstata que foi feito para ser jogado para fora. O acúmulo do sêmen dentro da próstata faz com que ele fique velho e o envelhecimento das células pode transformar essas células em células cancerígenas. Bom, conversamos então com o doutor Ivan Moritz Martins da Silva, né? Urologista conhecido aqui em Florianópolis. Doutor Ivan, obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Obrigado.